Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você e trazer ânimo à sua vida. Abre junto comigo a tua Bíblia na carta de Paulo aos irmãos em Roma, ou seja, aos Romanos capítulo 12, versículo 12, que nos diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, bendito Pai, Espírito Santo de Deus, te pedimos de que o Senhor venha tratar com a nossa alma através da Sagrada Escritura. Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento de falar não aquilo que pensamos, mas aquelas palavras que o Senhor de fato colocar em nossas bocas. Fala conosco desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre o amor, o fervor, a humildade e a beneficência. Sabe? Concernente a tudo isso, nós precisamos entender que a igreja como um todo precisa viver o amor. E eu não falo de um amor fingido, eu não falo de um amor de interesses, mas um amor onde a qual a gente possa de fato respeitar, sentir a dor do outro, a saber, ter empatia e acima de tudo, sermos exemplo assim como Cristo era. Não é só pregar amor, não é só cantar amor, é de fato viver o que se prega e o que se canta, entendeu? Quando falamos em fervor, a gente também precisa subentender que, acima de tudo, muitos acham que fervor é somente falar línguas estranhas, mas é muito mais que isso. A saber que o avivamento só vem através do conhecimento da palavra de Deus. Precisamos, em todas as quaisquer circunstâncias, acima de tudo, viver fervorosamente no Espírito. E com isso, precisamos obedecer aos nossos líderes e assim, de igual modo, também sermos exemplo em todo e em qualquer lugar. Quando falamos ainda de humildade, precisamos colocar acima de tudo a razão e saber que humildade não é andar com roupa rasgada, não é andar com tênis furado, não. Humildade é acima de tudo você reconhecer que você precisa mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Entendeu agora? Bom, e concernente à beneficência, a gente ainda pode compreender. E isso é só ainda o contexto, tá? Precisamos entender que em Deus precisamos todos os dias fazer o bom, viver bem, não é se beneficiar, mas beneficiar aqueles que de fato têm compromisso com a palavra. Pois bem, após tudo isso, nós vamos ainda ver que o apóstolo Paulo fala aos irmãos em Roma, no capítulo 12, versículo 9, dizendo: olha, o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, porque o que tem de gente que vive um amor fingido, que abraça no culto, mas quando termina o culto vai vender. E perceba de que isso não é atitude de crente, de cristão. Mas está na igreja. Estar na igreja é uma coisa, sentar em um banco de igreja é uma coisa, mas quando Jesus voltar, aí a conversa vai ser outra. Eu sei que esta palavra é dura, mas sabe, o Espírito Santo me impulsionara a falar sobre isso. Não é algo que alguém goste de ouvir, porque o que dá ibope, o que muitas vezes traz curtida, comentário, like, é muitas vezes falar o que o povo gosta, mas falar o que Deus manda poucos querem. Sabe, a gente vive ainda um tempo de escassez de homens de Deus e de mulheres de Deus, onde as quais falem a verdade, doa a quem doer. Concernente a isso, a gente ainda vai ver ele dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, preferindo honrar.
Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Não está dizendo aqui servindo ao pastor, servindo à pastora, servindo ao presbítero, servindo ao coordenador da área. Não. Está dizendo servindo ao Senhor. E servir ao Senhor é, acima de tudo, entender de que tudo que a gente faz é Deus quem irá nos recompensar. Eu não estou dizendo com isso que você tem que deixar de fazer a obra porque alguém está determinando ou mandando, não. A partir do momento em que você se alista em algum quartel espiritual, você precisa, acima de tudo, obedecer aos seus líderes. E muitas vezes tem muitos que vão para os quartéis, quartel espiritual, igreja, assim falando, eclésia, chamados para fora, e não quer obedecer a ninguém. Então permita-me te dizer, não vai adiantar de nada você ter tantos cargos, ou melhor, você querer ser alguém que não é, se não obedece. Eu sei que a palavra de hoje está dura, mas é assim que Deus quer falar conosco hoje, entendeu? Aí aqui a gente vai ver na leitura onde eu fiz, alegrai-vos na esperança. Imagina, se alegrar quando a gente acha que parece que tudo vai dar errado. Imagina, alegrar-se quando a gente não está vendo nada e a gente acha que tudo vai dar errado. E mesmo assim, a gente se alegra e diz, se Deus prometeu, Ele irá cumprir. Nosso maior defeito ou erro é muitas vezes não se alegrar enquanto espera. Há um louvor de Nani Azevedo, que é uma bênção, que diz, enquanto o milagre não vem. O que é que você tem feito quando Deus promete algo e no tempo dele Ele vai cumprir? Eu não vou dizer aqui que Deus não cumpre, porque isto é antibíblico, mas eu digo que Ele cumpre, só que Ele cumpre no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo, porque Eclesiastes 3 fala sobre dois tipos de tempo, o tempo cromos, calendário, glória, e o tempo de Deus, kairos. E com isso entendemos de que tudo tem um tempo. Primeiro a gente tira uma habilitação para depois comprar o carro. O grande erro das pessoas é primeiro comprar o carro e depois ficar pagando propina para o guarda, quando no entanto deveriam primeiro fazer as provas e passar na prova para ter a habilitação e assim consequentemente comprar um carro, uma moto, o que quer que seja. Amém? Concernente a isso, a gente entende que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos em Roma, dizendo o seguinte, olha, na esperança, enquanto vocês estão esperando, vocês têm que se alegrar. Sejam pacientes na tribulação. E aqui é que é difícil, ser paciente na tribulação. Porque muitas vezes tem faltado paciência. Porque muitas vezes a nossa vontade é jogar tudo para o alto, correr e desistir de tudo. Mas primeiro existe uma provação, para que depois venha a aprovação. Concernente a este tema ainda, precisamos subentender de que Cristo está falando que nós temos que ter paciência. E isso não é fácil. O próprio salmista disse, esperei com paciência. Imagina se ele estivesse esperando sem paciência. Sequer isso estaria escrito entre os salmos. Sequer isso de fato seria um cântico. Porque a gente vive na contramão do mundo. O mundo espera inquieto, mas a gente espera se aquietando e sabendo que Deus está no controle. O salmista ainda disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entendeu agora? Sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aqui eu concluo esta mensagem dizendo de que talvez pareça que tudo está dando errado.
de que talvez a gente não esteja vendo nada, mas o problema é quando a gente para de orar. Quando a gente para de orar, a gente não consegue ter uma visão espiritual ou acerca de ter fé naquilo que Deus já prometeu, e depende de nós continuar perseverando na oração. Não pare de orar pelo teu filho. Não pare de orar pelo teu marido. Não pare de orar pela tua esposa, pela tua filha. Não pare de orar pelo teu ministério, pela tua vida espiritual, pelo teu casamento, pelo teu noivado, pelo teu relacionamento. Não pare. O que é que a Bíblia diz? Perseverai em oração. Perseverar é não desistir, é continuar, é persistir. É, acima de tudo, fazer com que aconteça conosco o que aconteceu com aquela mulher do juiz iníquo, onde o juiz não temia Deus, mas todos os dias, incessantemente, ela estava lá, dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Então, aquele juiz disse: é melhor eu dar o direito a ela. A melhor maneira de você ter direito ou ter razão é no joelho. Não é batendo boca, não é reclamando, não é murmurando, é tão somente no joelho. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado pelo carinho de ter você aqui ouvindo esta palavra. E esta foi a mensagem de Deus hoje para nós. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Glória. Fica na paz. Amém.